Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Nesta segunda meditação, vamos falar, em primeiro lugar, das invejas disfarçadas e depois das invejas falsas, ou seja, do que parece inveja e na realidade não é. Comecemos pelas invejas disfarçadas. Esses são, ordinariamente, os que dizíamos na meditação anterior, os traços principais da inveja verdadeira. Tristeza pelo bem alheio, etc. Mas são traços que às vezes ficam mascarados, porque existem formas disfarçadas de inveja que se escondem por trás de sorrisos afetuosos e de palavras amáveis. Manifestações simpáticas que não passam da cobertura hipócrita de uma tristeza ou de uma raiva escondida, como brasa na cinza, que só quer prejudicar por inveja a quem finge estimar e até proteger. Vejamos exemplos. Um colega invejoso, por exemplo, pode desencorajar, entre aspas, afetuosamente, um companheiro de aceitar uma proposta da empresa, vantajosa em todos os sentidos, alegando que é uma armadilha para pô-lo para fora uns meses depois, ou tentando convencê-lo de que os horários do novo trabalho serão estafantes e lhe impedirão prosseguir os estudos de pós-graduação que está realizando. Todos conhecemos um tipo de comentários carinhosos, entre aspas, e afavelmente condescendentes que não passam de farpadas envenenadas da inveja. Fulana é muito boa, mas coitada, é tão curtinha de cabeça. Fulana faria otimamente outra coisa, outro trabalho, mas para isso, apesar da sua boa vontade, acho que não tem jeito mesmo. Ou então, olha querida, não é por mal, é pensado no seu bem, mas esse rapaz não lhe convém. É uma pena, sendo tão bom e tão bem situado na vida, mas andam falando por aí algumas coisas dele que não sei. Acho melhor não se envolver. Mais dolorosos são certos comentários negativos de alguns, que com pretensas razões espirituais visam afastar pessoas boas de participar de entidades ou movimentos cristãos ou de atividades apostólicas abençoadas por Deus e louvadas pela Igreja, simplesmente porque lhes provocam inveja, uns ciúmes que os levem a ter e a divulgar preconceitos contra essas entidades ou atividades, a aceitar por vezes inclusive calúnias infames contra elas como se fossem verdades e a denegrir sem ter se dado ao trabalho de conhecer as coisas melhor, de informar-se objetivamente, obras e pessoas que deveriam olhar com afeto cristão e às vezes com admiração. Desse teor exatamente era a inveja dos piedosos fariseus em relação a Jesus. Dá glória a Deus, diziam eles ao cego de nascença que Cristo acabava de curar no templo. Nós sabemos que esse homem, Jesus, é um pecador. Cheios de aparente bondade, queriam livrar o pobre cego curado de uma má companhia de Cristo. Sabemos bem que Deus falou a Moisés, mas esse, Jesus, não sabemos de onde é. Não faltam hoje em dia, infelizmente, bons católicos que experimentam dolorosamente na carne a queimadura dos falatórios invejosos dos piedosos caluniadores. Mas existem também, dizíamos, invejas falsas, que convém distinguir das verdadeiras
justamente para entender melhor as verdadeiras. Há uma forma dessas pseudo-invejas que poderia confundir-se com a inveja pessimista e deprimida que mencionávamos na meditação anterior. No entanto, é diferente. Poderíamos chamá-la de inveja melancólica. São Tomás de Aquino, sem lhe dar esse nome, a descreve bem. Pode-se ter tristeza diante do bem alheio, não porque o outro possua esse bem, mas apenas porque o bem que ele tem nos falta a nós. Quer dizer, não temos pena de que o outro esteja bem ou seja feliz. Estamos até contentes de que possua esses bens e essas qualidades. Não lhe desejamos mal nenhum. Só ficamos tristes por nós não termos as mesmas coisas que admiramos nele. Essa tristeza poderia tornar-se maligna se descambasse para o desânimo, a falta de fé e de esperança, o complexo de fracasso, mas em si mesma pode ser até louvável, na expressão de Santo Tomás, se for uma aspiração mais do que uma tristeza amarga. Olha, essa pessoa tem uma série de coisas boas, de bens que são desejáveis, e eu tenho uma tristeza porque aspiro a isso e ainda não consegui, mas fico feliz de que ele esteja tão bem, de que ele seja tão bom. Só que tenho uma ponta de tristeza porque a minha aspiração ainda não ficou satisfeita. É interessante lembrar que São Paulo, falando de diversos bens espirituais de que gozavam alguns fiéis da primitiva comunidade de Corinto, explicaçava todos com essas palavras: aspirai aos dons espirituais, aspirai aos dons superiores. É evidente que não recomendava a inveja, recomendava sim a virtude da emulação, como diz a teologia, que é a qualidade dos que se deixam incentivar pelos bons exemplos dos outros e aspiram honestamente a imitá-los. Isso não só não é um pecado de inveja, mas é uma virtude, a emulação. É o que devemos sentir ao meditar as vidas dos santos. Admiramos os santos, lhes temos devoção, temos carinho por eles. E sentimos aspiração. Tomara que eu saiba imitar São Paulo, Santa Teresinha, tomara que eu saiba imitar esse outro santo, aquele outro santo, aquela santa, tomara. Estou um pouco triste não por eles, que eu os admiro, rezo, peço-lhes a intercessão, peço que me ajudem, mas por mim, porque eu estou aquém do que me parece que Deus me pede. Isso não é inveja, isso é virtude. Há ainda uma outra pseudo-inveja, além da melancolia de que falamos e da emulação, que não é pecado, mesmo que o pareça. É a sacudida de dor, tristeza e indignação que nos causa contemplar pessoas que enriqueceram ou galgaram cargos e posições por meios imorais, injustiças, mentiras, fraudes, roubos, suborno, tráfico, apadrinhamentos desonestos. Trata-se, como na inveja verdadeira, de uma tristeza diante de um bem alheio. Ficamos tristes porque alguém conseguiu determinados bens, mas na sua essência essa tristeza nada mais é do que a justa indignação contra o mal e a injustiça. Se ficássemos tristes só porque os outros triunfaram e subiram mais do que nós, seríamos invejosos. Mas se nos causa uma pontada de dor, de amargura, e nos indigna constatar que os corruptos, os falsários, os ladrões, os mentirosos, os exploradores vencem, prosperam
e sobressaem com prejuízo dos honestos e dos justos. Então, não estamos pecando por inveja, mas estamos tendo a virtude do zelo, que nasce do amor à verdade e ao bem. Assim era a indignação de Cristo contra a prepotência dos escribas e fariseus hipócritas que se serviam da sua posição de mestres da lei de Deus para enganar o povo e aproveitar-se dele. Neste caso da justa indignação, só pecaríamos se, além de indignar-nos, movidos pelo amor à verdade e ao bem, nos deixássemos arrastar pelo ódio contra a pessoa que cometeu a injustiça. O espírito cristão que nós devemos praticar está bem claro. Detestar e combater o erro, o crime, mas amar a pessoa que erra, no sentido de desejar que se converta e se salve e rezar por ela. Em suma, as pseudo-invejas que acabamos de examinar têm como denominador comum um autêntico amor ao bem. Do bem que ficamos animados ao ver em uns como um exemplo para nós e que nos dói ver em outros aviltado e transformado num mau exemplo e num mal. Nada disso se dá com a inveja ruim, com a inveja verdadeira. Em vez do amor ao bem e à perfeição, o invejoso tem amor à glória e à exaltação pessoal. É um egoísta. Em vez de benevolência para com os outros, tem ânsias de derrubar aquele que lhe faz sombra. E em vez de arder no zelo contra o mal, consome-se em ódio contra o bem.